Revogação das medidas protetivas devem anular o descumprimento de medidas protetivas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje gostaria de compartilhar com todos vocês essa tese que venho desenvolvendo aqui e eu gostaria da opinião de todos vocês. Não deixe de dar o seu like e não deixe também de comentar, isso é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá, pessoal, gostaria aqui de compartilhar essa minha ideia que estou desenvolvendo e estou compartilhando em primeira mão com vocês. Vamos lá. Então nós temos que diferenciar medidas protetivas do descumprimento de medidas protetivas. As medidas protetivas, elas são deferidas, estão reguladas lá na Lei Maria da Penha e são aplicadas por um juiz de direito, que, analisando o risco, a necessidade, aplica as medidas protetivas em favor da suposta vítima. E com uma série de proibições para o homem, como proibição de contato, de aproximação, enfim. Pois bem, o homem que é intimado das medidas protetivas e acaba entrando em contato com a suposta vítima, se aproximando dela, ele incorre aí no crime de descumprimento de medidas protetivas que está disciplinado no artigo 24A da Lei Maria da Penha, perfeito? Pois bem, acontece que em alguns casos tenho percebido que isso é fruto da nossa atuação prática muito vasta em todo o Brasil, e essa questão, esse vídeo surge em decorrência de um dos processos que estamos atuando. E que surge a necessidade dessa tese que eu estou compartilhando com vocês. Então, o sujeito ele tinha medidas protetivas, ele acabou descumprindo elas, e no curso do processo das medidas protetivas, esse homem teve aqui a revogação das protetivas. Conseguimos revogar as protetivas. Mas por que você conseguiu revogar as protetivas e ele está respondendo ao processo de descumprimento? Porque são questões autônomas. As protetivas podem ser concedidas a partir de um boletim de ocorrência ou só mesmo com a declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima. Para conceder as protetivas não é necessário ter um inquérito. E se há um inquérito em andamento, esse inquérito pode ser arquivado ou pode esse inquérito se transformar num processo criminal, que as protetivas podem ter sua vida autônoma, independente das consequências do processo criminal, não é? Então esse é o caráter autônomo das medidas protetivas. Fato é que na constância dessas medidas protetivas, esse cliente acabou entrando em contato por e-mail com a suposta vítima. Pois bem, a partir disso, depois de algum tempo de duração, essas protetivas foram revogadas, conseguimos revogar essas protetivas. No entanto, como ele tinha entrado em contato anteriormente com a suposta vítima, pelo fato dele ter entrado anteriormente na constância das medidas protetivas, o Ministério Público ofereceu denúncia contra esse cliente e esse cliente passou a ser réu criminal num processo que apura o crime de descumprimento de medidas protetivas. E esse cliente foi citado e nos contactou, falou, olha, eu fui citado desse processo criminal que versa sobre descumprimento a respeito daquelas protetivas que foram revogadas. Então eu fui consultar que, de fato, o que motivou o processo criminal contra esse cliente foi um e-mail que ele havia enviado para a suposta vítima no período em que essas medidas protetivas estavam vigorando. Depois essas protetivas foram revogadas. Então a questão que me traz, que me suscita questionamentos, que eu compartilho com todos vocês, é o seguinte: se essas medidas protetivas foram revogadas, eu entendo que o processo criminal que apura o descumprimento de fato que aconteceu no curso dessas protetivas devem ser extintos também. Aqui eu faço uma alusão, uma analogia alegórica com relação a abolício crimes. Abolício crimes, para quem não sabe, para quem não é da área jurídica, é aquela situação em que uma lei posterior ele torna legal, torna lícito uma conduta que era previsto como crime no ordenamento jurídico. Imagine a situação que o legislador ele entende que aquela situação que inicialmente foi criminalizada por uma lei penal e com o decorrer do tempo ela se tornou socialmente aceita e aí o mesmo legislador que criminou aquela conduta inicial, ele passa a rever essa conduta e por meio de lei ele acaba descriminalizando a conduta, tornando ela lícita penalmente, perfeito? Esse é o papel da abolício crimes, ou seja, o crime deixa de ser crime. Então, quando eu faço essa alusão, essa analogia, quero dizer o seguinte, que embora nós não estejamos aqui a falar de uma lei posterior que deixa de considerar o descumprimento crime, nós temos que entender que esse descumprimento ele tem como base uma decisão que concedeu inicialmente as medidas protetivas e que essa mesma decisão
revogou as medidas protetivas. Então, inicialmente, o juiz, com base na alegação unilateral da suposta vítima, concedeu as medidas protetivas e depois ele, ao reexaminar essas medidas, ele acabou entendendo, percebendo que não se trata aqui de medidas protetivas e que ele acabou revogando elas, perfeito? Então, paralelamente a isso, a ordem, o fundamento dessa revogação é o mesmo, ontologicamente falando, de uma lei que deixa de considerar a conduta criminosa. Então, se, ontologicamente falando, as situações da abolício crimes e da decisão que revoga as protetivas é praticamente a mesma, entendo que qualquer processo criminal contra o agente a respeito de descumprimento de uma protetiva que foi posteriormente revogada, deve ser extinto o processo de descumprimento, porque não há sentido o homem ser acusado, responder a um processo de descumprimento de protetivas a respeito de uma protetiva que não mais existe. Então, de certa forma, o juiz, naquele caso concreto, ao revogar as protetivas, ele deixou de entender que ali estaria uma situação de risco vigente. E ele acabou revogando essas protetivas e essa revogação acaba impactando o processo de descumprimento. Como condenar um homem por descumprimento a respeito de uma protetiva que não está mais em vigor? Então aqui a minha sugestão é que nós apliquemos a mesma racionalidade aplicada a abolício crimes, que é a extinção da punibilidade, para dentro do descumprimento de medidas protetivas. Então o homem que responde ao processo de descumprimento de protetivas a respeito de uma protetiva que foi posteriormente revogada, deve ser aplicada a extinção da punibilidade, aqui não por uma lei, como acontece na abolício crimes, mas por uma decisão posterior do mesmo juiz que revogou as protetivas. Gostaria muito de saber, de entender a opinião de todos vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeite as mulheres.